Olá pessoal, dando continuidade aqui ao Lightburn, nossa saga de instalação e configurações até trabalhar com esse software. Bom, se você está nesse terceiro vídeo, significa que você assistiu o vídeo número 1 e o vídeo número 2. Então você já tem o seu Lightburn instalado e você tem a sua máquina encontrada. Você já encontrou a sua máquina e você já instalou a sua máquina no Lightburn, ok? Então, dando continuidade a esse terceiro vídeo, nós vamos continuar mexendo com configurações, igual ao segundo, onde nós configuramos a máquina. Agora nós vamos configurar o Lightburn, a área de trabalho, enfim, nós vamos configurar essa parte. Então, aproveitando que você está aqui e você está vendo o conteúdo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, para fortalecer o canal. Deixa o seu joinha, o seu like, isso ajuda muito a esse vídeo chegar para outras pessoas que também trabalham com o Lightburn ou querem migrar para o Lightburn. Nessa engrenagem aqui em cima, você encontra aqui, ó, configurações gerais do Lightburn, como opções de exibição, unidade de medida, etc. Então você dá um clique nele e já abriu esta janela. É uma janela bem intuitiva, simples, aparentemente, com algumas informações relevantes e eu vou mostrar as principais. Então aqui, ó, na parte de visor gráfico, nós temos o primeiro aqui, ó, que seria modo iniciante, interface mais simples. Significa o quê? Significa se eu ligar ela, ele vai tirar algumas funções do Lightburn. Tipo assim, tirou alguns botões, algumas funções. Então ele deixou reduzido os recursos. Então eu não sei se isso é uma vantagem ou uma desvantagem. Então, mesmo assim, para quem está começando, enfim, Lightburn, se isso é uma vantagem. Então eu vou deixar o meu aqui, vou voltar lá, e eu vou deixar o meu desativado, este modo iniciante, ok? Vou dar um OK aqui, apareceu mais alguns recursos aqui, e eu vou voltar na janela. Esse outro aqui seria ativar, deixar mais suave, ativar uma parte mais suave. Aí ele fica mais lento, mas fica mais bonito na parte gráfica. Então, já veio ligado, eu já vou deixar ligado. Não adianta desligar e ligar agora, porque não tem nada da parte gráfica pronto, eu vou deixar ele ligado. Renderização preenchida, mais lenta. Esse daqui eu vou conseguir mostrar para vocês o que acontece. Terceiro botão. Se eu, por exemplo, eu fizer um quadrado aqui, deixa eu ligar só o corte e camada, por exemplo. Eu fiz o quadrado, o primeiro eu deixei ele preenchido e o segundo sem preencher. Se eu for lá e desativar essa renderização aqui, ó, ele vai mostrar ele sem o preenchimento. Então ele não mostra o preenchimento, ele só mostra o sem preenchimento. Então significa que ele está preenchido. Quando eu seleciono aqui, eu vejo ele preenchido aqui do lado direito, mas ele não está no visual. Então, se eu quiser ver no visual, isso para mim é importante, mesmo que fique um pouco mais lento, eu deixo ativado aqui. Aí, então, quando eu colocar o preenchido, ele vai me mostrar o preenchido e também a mesma coisa no offset, ok? Então, para isso que serve este terceiro. Reduz movimento, slow, também é do gráfico, está desativado. Eu vou deixar ele continuar desativado. O próximo aqui, usar fundo escuro, ele acaba deixando escuro só essa parte da tela aqui, eu achei isso péssimo, então vou voltar ele no normal, ok? Mostrar a etiqueta do botão, do paleta, seria as etiquetas, e ignore as formas fora do limite se possível, quer dizer, formas fora do limite da área de trabalho. Depois ali do lado direito já tem qualidade da curva. O meu ele está alto, quer dizer, já está uma qualidade boa. Não preciso deixar maior que isso da visualização. Usar a área de trabalho de transferência do sistema também já veio ativado. Vou continuar ativado. Não vi muita diferença em não usar e usar. Já testei. Inverter a direção do mouse. Isso daqui é bem legal e eu deixei o meu ativado porque quando eu dou o zoom, eu gosto de quando eu viro o scroll para cima, ele diminuir. E quando eu viro para baixo, ele aumentar. Então, se eu venho aqui e eu inverto, ele fica ao contrário. Quando eu giro para cima, ele aumenta e para baixo diminui. Então, aqui é de cada um. Cada pessoa tem uma maneira. O meu tá ligado, eu prefiro deixar dessa maneira. Quando eu viro para baixo, eu trago para próximo. Mostrar o cursor é uma linha que mostra no cursor aqui, ó, do mouse. É uma linha que mostra X, Y, vamos falar assim. Os outros aqui, o meu tá tudo desligado. Na verdade, eu não vi tanta diferença na hora que eu liguei
na hora que eu desliguei e liguei os botões. Então, se no futuro eu encontrar mais diferença na aplicação disso daqui, eu volto a fazer um vídeo falando. O tamanho da barra de ícone, a minha tá normal, que seria o tamanho dos ícones lá. Então, a minha está aqui no tamanho normal e a fonte também são as fontes da área de trabalho. A minha está default, que é de fábrica, e aqui está o tamanho normal. E aí é de cada um, quem tem mais dificuldade para enxergar pode deixar maior e quem quiser um pouco mais de espaço pode deixar menor. Bom, dando sequência aqui, ó, aqui eu tenho uma parte muito importante que, por exemplo, aqui, unidades de grade. Aqui fala de tamanho, todos os tamanhos, que são as medidas e tudo mais. Quando a gente fala do galvo, que é o cabeçote galvo que vai fazer a gravação, a gente considera milímetros por segundo, porque por se tratar de uma máquina muito rápida. Então, quanto menor a unidade de medida aqui, fica mais fácil de medir ela e entender a funcionalidade dela. E como nós estamos no Brasil, que o padrão é o metro, né? Não polegadas, então o milímetro é uma divisão do metro e o segundo é uma quantidade uma velocidade ali dividido pela velocidade para você entender que é bem rápido. Movimento, enfim, se você colocar 100 milímetros por segundo, significa que em um segundo ele se movimentou 100 milímetros. Já uma máquina, por exemplo, de diodo, uma CO2, a gente já trabalha em milímetros por minuto, ok? No caso do diodo aqui, se no caso estiver trabalhando com a máquina de diodo, se for o caso da configuração. Por quê? Porque daí, se você é uma medida que é um pouco mais lenta a máquina. Se você joga parâmetros, por exemplo, de segundos para minutos, você pode pegar fogo no objeto, dependendo da potência que estiver, enfim. Então, máquinas de diodo vai trabalhar tudo em milímetros por minuto. Dando sequência aqui, ó, tem o contraste da grade. Essa grade, se eu deixar fora aqui, ó, contraste da grade, eu não tenho mais a grade aqui nessa área minha de trabalho aqui, ó. Então, se eu for lá e deixar ela contraste baixo, ela deixa uma grade visual mais marca d'água, e depois eu tenho o médio e eu tenho o contraste alto, onde ele deixou as linhas mais aparente, ok? A minha eu vou deixar aqui o baixo contraste, e aqui é o tamanho dessa mesma grade. Então hoje já está com 10 por 10, se eu mudar aqui, por exemplo, para 20 por 20, ela vai ficar um quadrado de 20 por 20 ali. Vou também deixar o que veio de fábrica aqui, que é o 10. Distância da foto à grade 1 milímetro. Esse, na verdade, eu acredito que ela seja o deslocamento de 1 milímetro quando você mexe a seta, mas tem um deslocamento à parte. Tolerância de clique em pixel seria 3 pixels. Esse é fácil, significa a distância da peça no pixel para ela conseguir encontrar a peça, o vetor, a imagem. Seria 3 pixels de distância. Distância da foto ao objeto, 10 pixels. Seria uma distância também para aproximar aqui. Enfim, já não consigo entender exatamente essa distância da foto ao objeto. Eu descobrindo também, já passo essa informação num outro vídeo. Aqui na sequência, aqui embaixo, incremento de movimentos. Isso aqui significa que quando eu mexo com o cursor, aqui eu tenho 3 opções, ó, com o Ctrl mais seta, só a seta e o Shift mais seta. Então quando eu coloco ele e eu coloco a seta para cima, ele mexe numa velocidade. Quando eu coloco Ctrl, ele mexe mais lento, e se eu colocar o Shift, ele mexe mais rápido. Então, ele vai aqui, se eu aperto o Ctrl, ele vai mexer de 1 em 1 milímetro. Se eu coloco a seta, só a seta, ele vai mexer de 5 em 5. E se eu coloco o Shift, ele vai mexer de 20 em 20 milímetros. Então, ele vai deslocar o meu vetor. Isso acaba sendo bastante importante quando você quer fazer um alinhamento e você poder ter esse recurso para você trocar as medidas e saber onde faz a troca. Então, é muito fácil aqui no Lightburn, no EZCAD, eu nunca parei para ver onde está isso, por usar o EZCAD há muitos anos, eu nunca parei para ver exatamente onde está isso, e eu acabo ajustando ele manualmente na janela que tem ali do lado esquerdo. Então vou ali, ajusto, mas aqui no Lightburn você tem uma opção aqui de fazer essa configuração. Aqui também eu deixei essa parte de sistema de câmera personalizado e essa vista da câmera cor plena. Deixei tudo default de fábrica, essa outra parte. E aqui também é a configuração, por exemplo, das medidas, altura padrão, qual fonte que abre. Quando eu vou fazer um texto, está abrindo o padrão Arial, eu posso trocar o padrão. A máquina está setada em milímetros. Tolerância de fechamento automático de 0.10 seria o fechamento automático de linhas, quando o vetor está aberto. E essa daqui é minha tela, que eu estou trabalhando com ela default.
desta maneira aqui. Tem algumas janelas aqui que elas funcionam de maneira automática, que é procurar atualização das versões, fazer algum som quando está funcionando, quando tem algum erro, alguma coisa, emitir sons, enfim. Uma tela que eu acabei deixando ela exatamente como veio default. Esse foi um vídeo de configurações básicas aqui do Lightburn. A partir de agora, eu vou mostrar mais uma configuração, ainda mais uma tela de configuração. E depois dessa tela de configuração, aí eu já vou começar a trabalhar as ferramentas aqui do Lightburn, ok? Se vocês ainda não conhecem a comunidade Profissão Laser, eu convido vocês a conhecer. Ela é uma comunidade que ela ajuda a pessoa a sair do zero e aprender a dominar o seu equipamento de gravação e corte a laser. Tanto na parte de conhecimento técnico, tanto na parte de faturamento, de estar entregando produtos de qualidades para o seu cliente. Então nós temos hoje o que é de mais completo para ajudar a você no seu negócio a decolar. Então você precisa conhecer a comunidade Profissão Laser, eu te convido a conhecer. Na comunidade nós temos, enfim, vários benefícios, desde aulas gravadas, lives, sorteios, biblioteca de vetores, enfim, é o que temos mais de completo hoje para você que trabalha com gravações e personalizações a laser. Eu espero que você esteja acompanhando esse vídeo do começo até a parte final que a gente vai estar gravando e tudo mais. E eu te espero te encontrar lá na nossa comunidade. Até mais, pessoal.